Bem, senhores, vamos retomar o nosso estudo a respeito da representação, agora vendo outros aspectos super importantes que podem ser cobrados, que normalmente são cobrados em concurso público. O primeiro deles é a questão da morte ou ausência. O nosso legislador trata do tema no artigo 24, parágrafo 1º. O Código de Processo Penal estabelece que, no caso de morte ou ausência, o direito de representação se transmitirá ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nas provas, eles costumam dizer que, no caso de morte ou ausência, o direito de representação irá decair, como se morresse junto. O crime ficasse impune. O ofendido morreu, então não há como se fazer a representação, o crime ficará impune. Não. Esse direito de representar se transmitirá ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vai passar para pessoas da família. Então, meu pai foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, mas ele faleceu sem representar. Aí o direito que ele tinha de representar se transmitirá para mim, por exemplo, como filho. Então, não fica impune o crime pelo fato do ofendido ter morrido, ter sido declarado ausente. Não. Esse direito se transmitirá a pessoas da família. Outro dado importante: a figura do curador especial. O que acontece quando o ofendido não tem representante legal, ou quando, mesmo tendo representante legal, o seu interesse se choca com o interesse do seu representante legal? O que a lei diz a respeito disso? Bem, quanto à representação, a lei não diz nada. Mas isso não quer dizer que não haja uma solução. O artigo 33 do Código de Processo Penal, ele trata desse tema com relação à ação penal privada. Diz que se o ofendido não tiver representante legal que possa oferecer queixa por ele, ou tendo representante legal, os interesses dele estiverem em conflito com os interesses do representante legal, o juiz nomeará curador especial. Então, colocando isso no quadro. Curador especial. Artigo 33. Mas lembrando, o 33 vai estar sendo aplicado por analogia, porque o 33 ele não foi criado para tratar da representação, ele foi criado disciplinando aí a ação penal privada. Caso o ofendido não tenha representante legal para oferecer queixa, ou tendo seus interesses estiverem em conflito com os interesses do representante legal, a ação penal privada para oferecer queixa. Então, o 33 foi criado para a ação penal privada. Mas o Código de Processo Penal, lá no artigo 3º, bem no início do Código, no artigo 3º está dizendo que se admite analogia em matéria processual penal. O que significa analogia? Que é uma técnica que nós não usamos só no processo penal, nos outros ramos de direito também. O que significa analogia? Analogia é uma técnica de autointegração da lei. É uma técnica em que vai ser usada a semelhança, quando a lei não tratar especificamente de um assunto. Assim, procuro na legislação uma solução a respeito desse problema e não encontro. Isso é uma coisa comum, porque o legislador, por mais que ele tente, ele cerque por todos os lados, ele não consegue prever todas as situações, todos os incidentes possíveis e imaginários. Aí ele deixa algumas brechas mesmo, ficam algumas lacunas na legislação. Então, quando eu procurar uma solução na legislação para resolver algum problema e não encontrar, eu
poderia, talvez eu consiga resolver pela semelhança. Talvez, né? É uma das formas, é uma das saídas, pela semelhança. Assim, a lei não tratou especificamente desse problema, desse assunto. Mas será que a lei tratou de um problema parecido? Não há uma solução para esse caso especificamente, mas será que na legislação existe uma solução para um caso parecido com esse? Porque se existir, eu vou pegar emprestado. Casos semelhantes, soluções semelhantes. Então a lei falou, a lei tratou dessa situação. Não tendo o ofendido representante legal, o juiz, para oferecer queixa, o juiz irá nomear um curador especial. Então, para a representação, se ele não tiver um representante legal, fica sem solução? Não, vamos usar de analogia. Casos semelhantes, soluções semelhantes. Se o juiz nomeia um curador especial para que esse fato seja apurado, para oferecer queixa, então o juiz nomeará curador especial para oferecer representação. Isso já caiu em prova várias vezes. Eu cito aí uma prova de delegado da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, em 2001. Eles contaram uma história de um garoto de 15 anos que tinha sido vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ora, um garoto de 15 anos, ele não pode representar, né? Porque a representação vai ser feita pelo ofendido ou pelo seu representante legal. O ofendido vai representar quando ele tiver condições de manifestar sua vontade. Uma pessoa com menos de 18 anos, ela não tem condições de manifestar ainda sua vontade. Alguém manifesta por ele, que é o seu representante legal, pai, mãe, talvez ele sendo criado pela avó. Assim como um garoto, uma pessoa até adulta, um homem de 20 e poucos anos de idade, em coma, não tem condições de representar, não tem condições de manifestar sua vontade. Uma pessoa surtada também, não tem condições. Quem tem condição de representar é aquele que responde por ele, por esse ofendido. E um garoto de 15 anos, conforme estava no problema, não tinha condições de representar. Foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, mas ele não tinha condições de representar. Mas sim seu representante legal. Ele tinha representante legal? Tinha. Era mãe. O pai tinha morrido. Contava na questão, o pai tinha morrido. Mas ele tinha mãe. E a mãe respondia por ele. Ah, então a mãe que representasse, né? Só que dizia no problema que a mãe não queria representar porque o autor do crime contra o filho dela, o criminoso, era filho do namorado dela. Olha a confusão instaurada. Ela iria representar contra o filho do namorado dela? Aí o namoro iria por água abaixo, né? Ela botou na balança. Filho, namoro, para ver o que iria pesar mais. Pesou o namoro. Não, namoro. Namorado tá difícil, né? A situação tá barra pesada. Aí ela pensou, não, filho de lado, o negócio é um namoro. E o juiz tomou conhecimento disso. De que os interesses do ofendido estavam em conflito com os interesses do seu próprio representante legal. Aí perguntava, e aí o juiz faz o quê? Aí muita gente pensando, não, aí não tem solução na lei, porque o artigo 33 cuida da ação penal privada. Como não tem solução na lei? Usa-se da analogia. Casos semelhantes, soluções semelhantes. Se fosse para oferecer queixa, o juiz não iria nomear um curador especial? Pois é, então, para representar ele vai fazer o mesmo. Artigo 33, por analogia. Isso cai em prova? Cai. E pouco? Não. Isso cai bastante. Agora, algo que cai mais ainda, o direito de retratação. Vou botar aqui no quadro. Artigo 25 do Código de Processo Penal.
O que seria a retratação? Retratação seria o recuo. A retratação seria a retirada. A retratação seria o voltar atrás. Retratação da representação, então, seria a retirada da representação. O ofendido iria representar, autorizando o Estado a apurar a infração penal, e depois iria voltar atrás, retirando a sua representação. Iria autorizar e depois desautorizar. Esse direito de retratação, ele está implícito no artigo 25. Porque o artigo 25 não fala assim, o ofendido terá o direito de ser retratado. Não, não fala assim tão claramente. Mas nós extraímos esse direito de retratação da representação do artigo 25 por uma interpretação em sentido contrário. Uma interpretação contrária ao senso. Porque está dizendo o artigo 25 que a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. A representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. Ora, se a representação será irretratável após o oferecimento, então ela será retratável antes. A interpretação contrária ao senso. Se ela é irretratável após, ela é retratável antes. Então daí nós extraímos o direito de retratação. Enquanto o promotor não oferecer a denúncia, o ofendido poderá tirar essa sua representação, poderá desautorizar o Estado. Mas aí tem um detalhezinho. Repare que o artigo 25 fala: a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. Então vou marcar bem isso aqui no quadro. Uma coisa é o oferecimento. A outra é o recebimento. O ato de oferecer a denúncia é um ato do promotor de justiça, Ministério Público. O ato de receber a denúncia é um ato do juiz. Quem oferece é o MP. Quem recebe é o juiz. O ato de oferecer é o ato de entregar essa petição inicial. Eu vou protocolar uma denúncia, eu vou protocolar uma queixa, eu vou oferecer denúncia, eu vou oferecer queixa, eu vou entregar a acusação ao juiz. Aí o juiz vai ler a denúncia, ou queixa, ou pelo menos deveria ler, né? Ler a petição inicial para acolher ou não essa acusação. Se o juiz acolher, ele vai receber. Ele vai colocar lá: recebo a denúncia, cite para a defesa em 10 dias. Aí esse é o ato do juiz. É uma decisão tomada pelo juiz de acolher a acusação, e é nesse momento em que se diz: foi instaurado o processo criminal. O processo ele não começa com oferecimento. O processo criminal ele começa com um ato de recebimento. Recebeu, começou o processo. Então quem instaura o processo é o juiz. O recebimento é um ato do juiz. Não está escrito no artigo 25 que a representação será irretratável após o recebimento. Não está escrito isso, não. Após o recebimento, aí ela será irretratável. Não, não. Após o oferecimento, mesmo que o juiz ainda não tenha recebido. O promotor já ofereceu, já era. Vou chegar para o promotor de justiça e falar: promotor, eu vim aqui me retratar da representação. Pensando bem, eu não quero que o Estado tome nenhuma providência. Ele vai dizer: sinto muito, porque eu já ofereci. Eu já ofereci a denúncia. Não há mais o que fazer. O senhor não tem como me desautorizar a fazer aquilo que eu já fiz. Se eu não tivesse oferecido a denúncia, seria muito bem-vindo. Você não quer, né? Então tá bom, então eu não ofereço. Mas eu já ofereci. O senhor não tem condições de me desautorizar a fazer o que eu acabei de fazer. Caso encerrado. Por isso do artigo 25. Já vi questão errada de prova, e ainda bem que foi uma vez só que eu vi isso, um erro grave. Não vou nem falar aqui qual foi a banca
examinadora, em que colocaram que a representação ela seria retratável até a data do oferecimento. Não é até a data do oferecimento, não. É até o ato, não a data. O ato de oferecer a denúncia já impede essa retratação. Não é até a data do oferecimento, o ofendido pode se retratar. Porque imagina, se fosse assim, promotor, eu vim aqui retirar a minha representação. Aí ele diria, não, meu filho, eu já ofereci a denúncia. Você não pode mais se retratar da representação, porque eu já usei a sua representação para denunciar, eu já denunciei. Aí ele diria, não, mas eu vi numa prova lá, que até a data, então até meia-noite do dia do oferecimento da denúncia, eu posso me retratar. Assim, a questão está errada, meu filho. Não é até a data, não. É até o ato. Porque se fosse até a data, o promotor ia fazer o quê? Ia correr agora ao fórum para pegar a petição de volta? Até a data, então eu vim aqui tomar... Não. É até o ato do oferecimento. Ainda bem que depois, isso daí eu acho que foi em 2002, 2003, colocaram essa bomba, gerou uma crise terrível. Depois não apareceu mais essa bobagem, né? É até o ato do oferecimento da denúncia, ok? Nesse momento ele não pode mais voltar atrás. Aí está na mão do promotor, ele que é o titular da ação, ele vai praticar os atos subsequentes e o ofendido não vai ter nenhuma influência mais sobre isso. Agora uma pergunta muito mais perigosa. Caberia retratação da retratação? Colocar essa interrogação aqui. O ofendido pode se retratar da retratação? Ele poderia voltar atrás, em outras palavras, ele poderia voltar atrás mais uma vez? Ou seja, ele representa, aí ele muda de ideia, se retrata, retira sua representação, depois ele muda de ideia de novo e representa mais uma vez. Ele estaria voltando atrás, não do ato de representar, ele estaria voltando atrás do ato que retirou a sua representação. Ele estaria mudando de ideia mais uma vez. Autorizou, desautorizou, quer dizer, se retratou, né? Desautorizou, se retratou. Depois autorizou novamente. Ele poderia fazer isso? A maior parte da doutrina diz não pode. Autores consagrados, inclusive, falam, não pode fazer isso. Por quê? Porque a retratação, ela tem a natureza de renúncia. Uma retratação é uma renúncia. E renúncia é a causa da extinção da punibilidade. Essa seria a natureza. Voltou atrás, não quero, promotor, eu não quero. Ou então chegou para o delegado para dizer, delegado, eu vim aqui, eu representei ontem, não sei se o senhor está lembrado. Pois é, eu não quero mais, eu desautorizo. Para a maioria esmagadora da doutrina, essa atitude acarretaria a extinção do direito de punir do Estado. Equivaleria à renúncia. Renunciou, abriu mão do direito de representar, o caso está encerrado. Nunca mais isso poderá voltar à tona. Então, quando ele chegasse para dizer assim, olha, mas eu mudei de ideia. Ah, você mudou de ideia, mas já era. Porque quando você retirou a sua representação, o Estado perdeu o direito de punir. Então, sinto muito. Essa questão foi parar há um bom tempo atrás, no STJ. E já tem tempo mesmo, 1998. Essa questão foi parar lá. E a resposta do STJ não foi essa aí, não. A resposta do STJ foi: a retratação da representação não tem natureza de renúncia, não gera extinção da punibilidade. O Estado continua tendo o direito de punir. Portanto, se o ofendido voltar atrás mais uma vez,
não há problema nenhum, desde que não tenha transcorrido o prazo de 6 meses, desde que o promotor não tenha oferecido a denúncia. Então, caberá a retratação da retratação desde que, quantas vezes o ofendido quiser, desde que não tenha transcorrido o prazo de 6 meses, desde que o promotor já não tenha oferecido a denúncia. Por causa desse posicionamento, já das antigas no STJ, que as questões foram feitas. E o que eu reparo é que as bancas examinadoras, elas não falam assim, mas segundo o STJ, mais segundo... Não. O que eu reparo é que as bancas examinadoras assimilaram essa decisão como se fosse uma verdade absoluta. O STJ disse uma vez, então Deus falou. É assim mesmo. É assim mesmo. Banca examinadora é assim. Se a decisão veio do STJ ou do STF, a decisão veio lá de cima. Deus disse que é assim. E não vão abrir discussão. Ainda mais porque se eles contrariarem o STJ ou o STF, aí o meu recurso vai ser tranquilo, né? Tranquilo. Olha só, vocês fizeram uma questão contra a Suprema Corte? Vocês fizeram uma questão totalmente contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal? E nem precisa chegar tanto ao Supremo, contra o STJ. Não, não dá. A questão vai ser anulada. Então, aquilo que vem dos tribunais superiores, eles colocam como se fosse verdade absoluta. E nós sabemos que não existe isso. Tanto que, muitas vezes, como acontece, né, o próprio Supremo às vezes muda de opinião. Por um tempo sustentou uma tese, depois, não, pensando bem, o STJ também. Mas as bancas examinadoras ficam lá. Tem discussão na doutrina. Cada autor fala uma coisa, mas o STJ disse outra, então é essa do STJ que vai cair na prova e eles não se sentem na obrigação de mencionar isso. Tem questão que fala, segundo o STJ, STF, mas tem outras que não. Aí o aluno fica doido, né? Eu lembro na prova do MPU, em que a Fundação Carlos Chagas, que tanto falam, a Fundação Carlos Chagas é a letra da lei, uma vírgula, né? Não existe mais banca examinadora que siga puramente a lei. Existe uma prova ou outra que fazem isso. Mas falar assim, se a banca é X ou Y, é só ler a lei, isso daí eu acho que não existe não, hein? Isso já passou, essa época já foi superada. Sempre tem uma questãozinha de doutrina, uma questãozinha que envolve aí um raciocínio que foi discutido lá no Supremo Tribunal. Sempre tem, pelo menos esse risco sempre haverá. E diziam, não, Fundação Carlos Chagas, letra da lei, veio uma questão dessa. E deram como certo, que caberia a retratação da retratação. Aí um aluno virou para mim para dizer assim, professor, mas isso aqui está certo? Eu falei, tá. Ah, mas olha aqui, ó, o livro do professor Fernando Capês. Eu falei assim, cara, não precisa nem mostrar. Livro do professor Fernando Capês. Esse livro aí eu já li e reli várias vezes, porque é um livro obrigatório, né? O curso Processo Penal, professor Fernando Capês, excelente obra. Como que eu não conheço? Conheço esse livro aí, eu sei exatamente que ele fala que não cabe retratação da retratação, porque a retratação ela teria a natureza de renúncia, extingue a punibilidade. Mas o examinador, no edital apareceu bibliografia, não. Então tem que prestar atenção nisso. Se tivesse doutrina, segundo doutrina, aí outra história. Ah, mas é também o Tourinho, sim, mas outro clássico dos clássicos, né? Um dos primeiros livros que eu li de processo penal, ainda na faculdade, o livro do Tourinho, obrigatório, também diz, não cabe essa retratação da retratação. Mas eles não fizeram com base na doutrina, não fizeram com base nesses clássicos de direito processual penal, obras fundamentais, não fizeram. É por quê? Porque o STJ tem uma decisão que diz que cabe, em ponto final. Isso já tinha caído numa prova da CESP-UNB. E se repetiu a Fundação Carlos Chagas. Tudo bem, não é uma questão tradicional. Essa não é uma questão que cai sempre. Cai sempre o artigo 25, falando da retratação da representação. Isso cai sempre, em todas as provas. Não vê banca, ela não vê cargo, não, cai sempre. Agora, a retratação da retratação é uma questão que muito raramente cai, mas quando cai é uma destruição completa. Então agora vamos apenas aprofundar essa história de que o ofendido poderia se retratar da retratação quantas vezes ele quisesse, desde que o promotor
não tenha já oferecido denúncia, desde que não tenha transcorrido o prazo de 6 meses. Porque, falando assim, o aluno, caramba, como assim história de 6 meses? Denúncia? Como? Vamos explicar isso aí com mais detalhes. Vamos pensar assim, o ofendido tomou conhecimento da autoria. E ele tem um prazo para, querendo, representar. E esse prazo é de 6 meses, salvo disposição contrária. Aí vamos pensar assim. Pouquíssimo tempo depois de ter tomado conhecimento da autoria, ele representou. Representação. Foi ao Ministério Público, como ele poderia ter ido ao juiz, ao delegado, mas ele preferiu ir ao Ministério Público e fez a representação. Estava já saturado de sofrer crimes e não tomar atitude nenhuma, eu não aguento mais essa passividade toda, isso é típico do povo brasileiro, tal, aquele discurso, velho discurso tão conhecido. Aí ele foi lá, representou. Até aí eu não estou usando doutrina, jurisprudência, nada. Estou usando o quê? A lei. Artigo 38 do Código de Processo Penal. O ofendido poderá oferecer representação no prazo de 6 meses, a contar do dia em que tomar conhecimento da autoria. Foi o que ele fez, 38. Mas depois dele ter representado, ele foi surpreendido pela falta de apoio. Chegou em casa, aí contou a história toda e não recebeu nenhum aval da família. A esposa acabou com ele, dizendo: você não deveria ter feito isso aqui é Brasil, sabe que ninguém vai pra cadeia, aqui o sujeito mata, taca fogo no corpo, faz tudo, e daqui a pouco tá na rua, é verdade, né? Logo tá na rua. O cara praticou um crime bobo, um crime com pena baixa, ele não vai nem pra cadeia, o cara vai pagar uma cesta básica, pra cadeia ele não vai. E se for pra cadeia, vai ficar pouquíssimo tempo. E aqui no Brasil a vida não vale um centavo, o cara vai te matar. E se te matar, bem feito, né? Quem mandou tomar uma atitude tão burra ainda acaba com a raça dele. O pior é correr atrás da tua família, de mim, dos seus filhos. Você está expondo toda a sua família. Você não devia ter feito isso, arrasou com o sujeito. Aí ele, arrasado, voltou lá para dizer: promotor, pensando bem nada, né? Quem pensou foi a mulher dele. Pensando bem, eu quero retirar isso aí. Eu quero me retratar. Pode se retratar? Pode, porque o promotor ainda não tinha oferecido a denúncia, porque após o oferecimento da denúncia já era. Como o promotor não tinha oferecido, olha lá, retratação, artigo 25 do CPP. Estou usando doutrina? Não. Estou usando jurisprudência? Não. Lei. A representação será irretratável após o oferecimento. Como não ofereceu, ela é retratável. Ele fez isso aqui, ó. Ele retirou a representação. Mas aí ele ficou arrasado. Ele ficou mais arrasado. Já estava arrasado, ele ficou mais arrasado ainda. Porque, mais uma vez, ele não fez nada certo. Que tudo que ele faz, a esposa diz que está errado, que ele só faz coisa errada, ele é uma tragédia, ele é um trapalhão. Aí ele foi pro bar para encher a cara. E aí o sujeito do bar ficou até preocupado com ele, nunca viu um cara beber assim, parece que quer morrer. Aí falou: por que você está assim? Começou a trocar uma ideia com ele. Ele falou: porque eu fui vítima de um crime, aí eu autorizei o Estado a apurar, e quando cheguei em casa só ouvi ofensa, acabou com a minha raça, eu não aguento mais isso, tudo que eu faço está errado. E aí fui lá e retirei a representação. Aí esse cara do bar botou a pilha errada, né? A chamada pilha errada. Ele ficou: se eu fosse você, eu não faria isso não.
porque você fica lá comendo na mão dela, fica obedecendo a sua esposa, ó, isso não acaba bem não. Daqui a pouco ela está dizendo com quem você vai sair, com quem você pode falar, que telefonema você pode atender, a camisa que você vai vestir. Ela vai dizer até as roupas que você vai usar. Conheça essa história. Se eu fosse você, mostrava que tem personalidade. E voltava lá e representava. Voltava atrás, explicava para o promotor a situação. Aí botou a pilha errada. Aí o sujeito foi. Promotor, lembra de mim e tal, que eu retirei a representação? Pois é, eu pensando bem, eu quero mesmo ver o fato apurado. Eu vim aqui me retratar da retratação. Eu vim aqui para retirar a minha retratação. Aí já não tem na lei. Aí não tem. Aí eu vou ficar com aquele problema da doutrina da jurisprudência. E segundo o STJ, pode se retratar da retratação. Desde que o promotor não tenha oferecido a denúncia, desde que ainda esteja no prazo. Essa retratação aqui, ela na verdade é o quê? É uma nova representação, não é isso? Essa retratação é um voltar atrás no sentido de eu quero ver o fato apurado. Quando ele representou, ele disse, eu quero ver o fato apurado. Está aqui. Aí depois ele falou assim, não, não quero ver o fato apurado. Agora ele diz, eu quero sim ver o fato apurado. Então ele está fazendo uma nova representação, ele está autorizando mais uma vez. Aí eu entendo o posicionamento, a explicação do STJ. Pode? Pode, desde que esteja no prazo. Ele não está representando? Sim, desde que esteja no prazo. Ele poderia fazer uma outra retratação? Sim. Vou fazer de novo isso aqui. Ele poderia fazer uma outra retratação? Ele poderia retirar isso aqui? Falar, promotor, lembra de mim? É claro que o promotor vai lembrar, né? Claro, é inesquecível. Eu vim aqui retirar a minha retratação da representação. Por quê? Porque quando ele chegou em casa, dizendo, enfrentando a esposa, né? Eu fui e pensei bem e autorizei. Aí, tudo para fora. Fez as malas e tudo, então pode ir embora de casa. Aí ele mudou de ideia de novo, decidindo retirar a sua retratação da representação. Pode isso? Pode, desde que o promotor não tenha já denunciado com essa nova representação. O promotor usou essa nova representação e já denunciou? Então não pode. Mas se o promotor ainda não tinha denunciado, ele pode voltar atrás. Em suma, ele pode ficar fazendo essa brincadeirinha de mau gosto quantas vezes ele quiser, desde que esteja no prazo e que o promotor não tenha denunciado. Ele pode fazer essa retratação todos os dias. Ele pode fazer essa retratação 2 vezes por dia, uma de manhã, uma de tarde. O que vai deixar o promotor louco, né? Eu, como promotor de justiça, ia fazer o quê? Eu deixaria a petição pronta, tudo já arrumadinho, tudo já grampeado, e avisar até os assistentes lá, olha, se esse sujeito aparecer aqui, se retratando de novo, autorizando mais uma vez, já junta logo, manda ele assinar aqui e dá entrada, tá? Porque depois, amanhã, quando ele voltar, aí já era. Eu já denunciei. Então é isso que nós temos que seguir, é essa orientação que nós temos que seguir no processo penal quando enfrentarmos uma questão de prova, porque isso já caiu, né? Caberá a retratação da retratação quantas vezes ele quiser, desde que no prazo e que o promotor não tenha já oferecido a denúncia. Bem, aqui encerramos o estudo da representação, da ação penal pública condicionada à representação, e no nosso próximo encontro vamos analisar a condição, outra condição, que é a requisição do ministro da Justiça. Senhores, muito obrigado e até a próxima.